Segundou é dia do Senhor. E assim você vai fazendo a conjunção dos outros dias aí. Amém? Qual o versículo que Deus tem mais pegado esses dias nós? Quem lembra? Romanos 8, 28, amém? Então abra sua Bíblia comigo lá em Romanos 8, 28. Glória a Deus. Aleluias. Tem 5 pregações consecutivas nós pregando esse versículo. E nenhuma das mensagens tem se repetido, porque se Deus ele é demais. E o mais gostoso é que eu vou para outro texto e monto outra pregação, mas quando chega aqui Deus fala, não, é lá, Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Tudo coopera, amém? Aleluias. Quem achou Romanos 8, 28, pudesse colocar em pé. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Para mim essa música que mais define nós estarmos juntos em um lugar só para adorar a Deus, só para fazer o nome dele grande, só para exaltar o nome dele. Você entende isso? Às vezes nós chegamos aqui com tantos problemas, às vezes nós vamos para lugares sobrecarregados, tanto problema, tanta coisa, e às vezes nós observamos assim e falamos, poxa, e aí, o que é que vai ser? E tudo que nós gastamos tempo pensando, nós acabamos prestando adoração. É por isso que nós não devemos estar com nossa cabeça tanto agregada a problemas. Por isso que nós temos que estar com a nossa mente sempre em Deus, com o coração gratuito, com o coração de gratidão, amém? Glória a Deus. Vamos lá, Romanos 8, 22 diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu propósito. Porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também o chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E ao que justificou, a estes também glorificou. A que concluiu, pois, chegamos diante desses fatos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu inverto a pergunta: se Deus é contra nós, quem será por nós? Coloca a tua Bíblia aí no teu assento. Vamos orar um pouquinho. Por que orar antes da palavra? Porque a oração nos revela. A oração nos revela. Nós não oramos para que Deus ele prepare a palavra, porque a palavra já está preparada. Quem tem que se preparar é o pregador. Quem tem que se preparar é quem está ouvindo. Amém? Então coloque a mão no teu coração aí. Ora por ele. Espírito Santo de Deus, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, que essa palavra possa nos dilacerar, Senhor, por dentro. Que nós possamos estar quebrantados, ó Pai, ao ponto de nós darmos uma resposta para Ti nessa noite, meu Deus. Ó meu Deus, nós não queremos mais, Senhor, viver do jeito que nós estamos vivendo, Senhor. Nós estamos levantando no meio dessa geração, ó Pai. Nós estamos, ó Pai, com o coração, Senhor, daquele que não está conformado com este mundo, daquele que não está conformado com o que está acontecendo dentro das igrejas, Senhor. Mas nós estamos levantando como filhos predestinados a vencer. Nós estamos levantando como filhos, ó Pai, predestinados a ser igual a Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, e se funcionou com Jesus, também vai funcionar com nós, porque Ele disse que nós faríamos obras maiores, ó Pai.
Então nós nos rendemos nessa noite, Senhor, às Tuas palavras, ao Teu poder. Nós nos rendemos, Senhor, a toda forma que o Senhor vai usar nessa noite para persuadir-nos a nós sermos melhores, a nós sermos transformados, mudados, a nós sermos regenerados, ó Pai. Então, meu Deus, então nos pega por dentro, Senhor. Tira esse peso aí desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, ó Pai. Arranca, meu Deus, mas direciona, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Direciona as nossas almas, Senhor, porque nós queremos, ó Pai, viver o Teu plano, Senhor. Nós queremos viver a Tua vontade, ó Pai. Sair da Tua presença, sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença, sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. Fala conosco, Senhor, por favor. Aplaude e glorifique esse Deus aí, igreja. Podemos assentar em nome de Jesus. Sem Ti não irei. Você já conseguiu falar isso para Deus? Você consegue falar isso para Deus hoje? Glória a Deus, obrigado. Você consegue falar isso para Deus hoje? Sem Ti eu não vou sair daqui. A Bíblia diz que certa vez Deus ele falou assim com Moisés: Moisés, vai, vou mandar um anjo. Aí Moisés falou: não, nós não arredaremos o pé daqui se o Senhor não for na nossa frente. Sabe por que intimidade, relacionamento? Outra hora Deus usou o profeta Samuel e disse: Samuel, fala para Saul que eu já o rejeitei. E a Bíblia diz que quando aquela notícia chegou até o ouvido de Saul, Saul chegou e tentou convencer a Samuel. Ele falou: Samuel, faz o seguinte, vem aqui comigo e sai comigo para que o povo pense que Deus ainda está comigo. Ou seja, existe uma fase da nossa vida que se nós não tivermos Deus, um relacionamento com Deus com prioridade, nós queremos apenas continuar, apenas recebendo os aplausos, apenas recebemos o sucesso da vida, apenas recebendo aquilo que nós achamos que merecemos. É por isso que nós temos que entender, às vezes nós gostamos tanto de um lugar, e quando Deus fala bem assim: olha, o seu tempo aí acabou, você tem que partir. Você tem que entender que a hora é de levantar a tenda. Você tem que entender que é hora de arrumar a tenda, colocar em cima do camelo, porque a nuvem está se movendo. E se a nuvem está se movendo, quer dizer que Deus está andando, e você tem que continuar. E tem hora que você está com força para continuar e a nuvem se para. E quando a nuvem para, você também tem que entender que é hora de você armar a barraca e ficar um pouco, porque Deus ele pode descer no meio daquele povo. E é assim que acontecia. Tinha hora que Deus ele parava a nuvem, e aí aqueles homens começavam a montar as barracas, e tinha ali algo que representava um santo dos santos, onde que Moisés ele conversava com Deus. E quando de repente entendia que Deus estava naquele ambiente, aquele povo ele prostrava a cabeça dele ao chão. E quando eles se prostravam ali, eles tinham medo de ir naquele lugar, porque eles sabiam que Deus estava ali. Então eles falavam assim: vai tu, Moisés. Eles: vai tu, Moisés, porque eu não estou afim de encarar Deus. Eu não posso encarar Deus. E às vezes nós somos assim, igreja. Quando as coisas apertam, nós gostamos de ter alguém como referência, um irmão, a irmã, canela de fogo, para a gente poder gritar: ei, socorro aqui, corre aqui que o bicho está pegando, vem aqui. Até hoje o povo tem a síndrome de ouvir a voz de Deus. Até hoje o povo tem a síndrome de ter um relacionamento genuíno com Deus. É isso que nós precisamos falar para esse povo aí fora. O segredo não está em vir à igreja, o segredo é ter um relacionamento com Deus. A igreja é o nosso agrupamento, é o nosso ajuntamento. A igreja é o lugar que nós escolhemos para poder amar Deus como? Amando o seu próximo, amando esse daí, amando essa daí que está no seu lado, seja ele quem for. Se aqui nesse ambiente entenda, a igreja não vai existir um céu para a igreja batista, um céu para a igreja metodista, não. O céu vai ser um lugar onde que todos entenderam e estavam estabelecendo o reino de Deus e vão se unir todos lá. Às vezes nós falamos: ah, mas eu não gosto de fulano de tal. Mas me diga, no céu, como é que você vai fazer? Igreja, entenda algo. Se você quer viver as coisas de Jesus, não dá para tirar a cruz. Porque todo relacionamento com Jesus, primeiro você tem que passar pela cruz. O relacionamento com Jesus sem a cruz é ilusão. Então não tem como, você tem que passar pela cruz.
Deus ele tem falado isso muito ao meu coração. Porque essa palavra é tão dura às vezes. Porque essa palavra às vezes ela vem e deixa as pessoas desconfortáveis. Aí Deus falou: olha, entenda, não existe o evangelho sem a cruz. Por isso que Jesus ele diz no capítulo 16 de Mateus: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Então que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, nós temos que voltar para a cruz. E a cruz ela é dolorosa. A cruz ela não vai massagear o nosso ego. A cruz ela é implacável. Ela vai chegar e vai querer nos destruir. Mas entenda, tem pessoas que elas não querem ser mudadas. Eu vou falar isso mais uma vez para você, que talvez essa pessoa seja você. Tem pessoas que elas não querem ser transformadas. Tem pessoas que não querem ser mudadas. Ela até tenta, mas ela não quer. Ela até tenta, mas ela não quer mudar. Ela não quer mudar de vida. Ela quer continuar numa vida sem Jesus. Ela quer continuar em uma vida sem Deus, porque ela não está a fim de mudar. Ela vai deixar o orgulho dela dar a última palavra dela. Ela vai deixar o desejo íntimo da alma dela dar a última palavra, porque ela não quer ser mudada, não quer ser regenerada, não quer ser transformada. E o que foi que Jesus disse para Nicodemos? Importa-vos é nascer de novo. Nascer de novo é você ser mudado, é você ser transformado. Ser transformado por inteiro. E isso vai doer muito, isso vai custar muito. Você vai ter que perder, às vezes, o seu ego vai ter que ser destronado. Entenda, não existe o evangelho sem transformação. Não tem como você dizer: ah não, eu agora sou cristão. Ah, você é cristão por quê? Eu agora não falo mais gírias. Ah, e o que mais? Eu também mudei as minhas vestes. Mas e aí dentro, mudou o quê? Porque você pode continuar falando gírias e estar no reino, amém? Pode sim, igreja. Claro que pode. O que nega, o que diz que agir é errado é a religião. Mas imagina Jesus chegando para os caras na praia: e aí, Pedroca, vai me seguir ou não? Ô, Jesus molhou hoje, velho. A comunicação foi passada ou não? Foi passada. Mas o que importa é o que está dentro de você. Eu tenho um colega que ele trabalha com moradores de rua, Projeto Maltrapilho, Vila Velha. Todo dia ele almoça embaixo da ponte. Todos os dias, isso há 5 anos. Natal, virada de ano, ele passa com os caras embaixo da ponte. Aí você olha para o cara, ele tem tatuagem na cabeça, na careca, ele tem tatuagem até aqui na pontinha do ouvido, cheio de alargador. Aí você olha e fala: endemoniado. Eu prefiro ir para a minha igreja com a minha Bíblia gigante debaixo do braço, com o meu terno, e lá eu falo as coisas que Deus ele gosta, nébias, porque eu sou cheio de Deus. Aí quando foi seu último evangelismo? Ah, eu não tive tempo porque a minha carga horária de trabalho é muito grande, mas aquele cara ali não é de Deus não. Para com isso. Para de querer determinar o que é de Deus, o que não é. O que importa é o que você está fazendo, e para quem você está fazendo, e por que você está fazendo. Igreja, nós precisamos parar de querer criar parâmetros, querer colocar todo mundo igual. Tem que ser todo mundo igual, nós temos que se vestir iguais, nós temos que falar iguais. É porque nós somos apenas um. E sim, nós somos apenas um. Mas imagina se todo mundo fosse só mão no corpo. Imagina se todo mundo fosse só pé no corpo. Não, tem a diversidade. Tem a cabeça, tem os pés, tem a mão, tem um dedinho midinho. Não sei a utilidade, mas bate ele na quina para você ver, dói. Sim, mas todos ali tem que estar integrado ao corpo, tem que estar integrado a Jesus. Tem que entender esse amor que está aí dentro do nosso coração. É você poder brincar com respeito, é você poder zoar com os irmãos da igreja, é você ter essa união, essa unidade, esse amor. Mas ultimamente o que tem pregado é uma religião. Na verdade até tiraram a religião. Agora o povo está pregando contra a religião e também não está sem organização nenhuma. Aí junta um grupo e diz que agora está fazendo negócio para Deus, mas o compromisso é zero, o compromisso é só enquanto está reunido. São dois extremos e não tem que ter esse extremo. O que tem que ter é a cruz. O que tem que ter é a cruz de Cristo.
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, só que tem vezes que você vai observar e parece que não cooperou. Abra sua Bíblia comigo aí em Daniel 6. Então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então eu louvarei, então adorarei. Daniel 6, 22. Você observa Daniel, ele sendo mandado para a cova dos leões. Quando você olha e fala, não cooperou. Porque se cooperasse, nem nas covas dos leões, nem na cova do leão ele iria entrar. Tem situação que você está entrando, você está dizendo o que está acontecendo, que Deus ele não está me tirando dessa situação. O que está acontecendo é que Deus ele não está trabalhando. Parece que tudo está se fechando. Quanto mais eu vou para a igreja, quanto mais eu adoro, quanto mais eu busco, mais as coisas se complicam. Mais parece que a cova do leão fica com a porta maior e eu vou entrando. Não importa o ambiente que você está entrando, o que importa quando você estiver lá, o leão vai ter que jejuar. O que importa quando você estiver lá, o diabo ele não vai poder tocar em você. O que importa quando você estiver lá, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você não tem que se importar com o lugar, você tem que se importar quem é que está entrando com você nos locais. Você tem que se importar quem é que está saindo com você dos locais. O que importa é isso, Deus está com você. Se Deus está com você, meu amigo, não tenha medo de forma alguma, porque a vitória já está garantida. Daniel 6, 22 diz assim: eis que quando o meu Deus enviou o seu anjo, e estes fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Sabe o que é você ter paz no teu coração? Vou falar nessa noite sobre mudança. Sabe o que é você ter paz no seu coração? Você entender que Deus ele estabeleceu um princípio na sua vida, e você está disposto a ser transformado pelo sangue do Cordeiro. Por favor, não seja transformado pela doutrina da placa, porque às vezes é fácil nós ser mudados pela doutrina da placa. A nossa doutrina aqui agora é proibido você não andar sem calça, você tem que usar calça. Ô pastor, e pra gente ir na praia? Vai na praia de calça, meu jovem. Não, mas é porque, meu filho, você vai pro inferno. Tá bom, pastor, Deus abençoe. Aquele cara mudou, ele acha que aquele sacrifício é tão grande que ele, não, eu sou santo, olha. Qual é a outra doutrina agora? Mulheres, não cortem o cabelo da sua cabeça, porque é o véu da noiva. Nébias, tá bom, agora eu não corto mais o cabelo. Tá com uma pontinha maior que outra aqui, mas tudo bem, nós faz um coque. Glória, beleza. Você se adaptou à doutrina. Essas pessoas vão para o inferno, igreja? Não. Elas vão ter um lugar no céu melhor do que o nosso? Não. Mas se ela tem que estar presa a isso, é porque ela não tem oportunidade de viver na liberdade. Tem pessoas que não podem viver na liberdade, porque se elas viverem na liberdade de Cristo Jesus, elas se perdem. Então ela vai ter que ser presa pela doutrina, ela vai ter que ser presa por usos e costumes de homens. Ela não vai poder fazer algumas outras coisas que os outros fazem, porque elas se perdem. Então ela vai ter que ser presa, vai ter que ficar presa ali naquele cercadinho da ignorância. Amém? Agora ela vai ter que prestar conta a Deus. Você está embaixo dessa doutrina, então você tem que permanecer nela, porque se você quebrar, você também entra em pecado. Amém? Se você não gostou, você tem que mudar de ambiente, tem que mudar de lugar. É assim que funciona. Você também só muda de lugar quando Deus manda. Não mude porque você não está gostando, não. Amém?
Porque se Cristo vive em você, não é mais a sua vontade que prevalece, é a vontade de Deus. Você tem que entender o plano no meio disso tudo, o projeto de Deus. Você tem que entender o propósito de Deus. Quando você entende o plano de Deus, você participa do propósito. Amém? Mas, igreja, eu não estou falando de você mudar apenas o seu estereotipo. Não estou falando de apenas você mudar o jeito que você fala. Eu não estou falando apenas de você mudar as suas vestes. Mas estou falando do seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Estou falando dessa mudança aí dentro do teu coração. É quando você se sentir ofendido, você continuar amando. Você se sentir ofendido, você fala, não, eu vou continuar porque eu amo Deus e a ofensa faz parte. Entenda, se você está pronto para amar Deus, você tem que estar pronto para ser ofendido. Na verdade, só sabe amar aqueles que sabem ser ofendido. Quem não sabe ser ofendido ainda não aprendeu a amar. Então aprenda para ser ofendido. Não, mas ele não devia falar isso. Não, ele devia falar isso sim. Ela devia falar isso sim. Quem tem que aprender a ouvir é você. E continuar amando. Só que o problema hoje é que as pessoas estão muito cheias da razão. As pessoas hoje preferem ter razão nas coisas dela. Ela prefere, não, se eu falei, agora tem que ser do meu jeito. Então ela que se adapte ao meu jeito. Ela que agora siga conforme aquilo que eu estou falando. Porque eu não estou disposto a mudar por causa dessa pessoa, muito menos por causa de Cristo. Eu gostaria de perguntar para você quanto tempo você consegue mudar por causa de Cristo. Quanto tempo você consegue mudar por causa de Cristo? Não, olha, faz 5 anos que eu mudei por causa de Cristo. Faz 8 anos que eu mudei por causa de Cristo. Faz 20 anos que eu mudei por causa de Cristo. Ou pode fazer uma semana. O que importa é que você tem que ser transformado. Igreja tem que ter uma transformação de verdade. Não é sobre religião, é sobre o reino que eu estou falando. E tem que haver essa mudança. Você tem que ser transformado, você tem que ser mudado. Entenda, as pessoas têm que olhar para você, tem que ver uma diferença. E essa trajetória de mudança, ela é difícil, ela é árdua. Porque muitas das vezes você dá resultados para Deus, e você tem o maior prazer do homem, do ser humano, é a dopamina. É uma substância que é liberada na sua mente. Você sabe quando você está bem com Deus, e você chega à noite e você, vou deitar aqui. Você fala, não, antes eu tenho que conversar com Deus um pouquinho. Aí você ajoelha ali e começa a conversar com Deus. Deus, eu quero te agradecer. Se for da tua vontade, Pai, me usa um dia. Se for da tua vontade, Pai, eu quero que um dia o Senhor me envie às nações. Pai, eu também quero te apresentar a meu amigo que está vivendo aquela vida. E você começa a conversar. Você tem certeza que Deus está ali? Você escuta a sandália dele chegando no quarto onde que você está. Você escuta ele sentando na cama para te ouvir. E às vezes você sente ele tocando em você e está dizendo, ei, eu estou com relacionamento aqui com você. Aí você começa a falar. Daqui a pouco acaba as palavras. Aí Deus fala, acabou? Aí você, acabou. Aí ele agora começa a falar com você. Ah, muda isso aqui. Deixa, isso aqui não pertence mais a você. Olha, eu tenho isso aqui para você. Aí Deus começa a revelar a vontade dele para essa época, para essa geração. Aí ele começa a liberar as palavras dele para essa geração. Aí é quando você começa a ser bombardeado pela palavra de Deus. Você começa a ser, agora você tenta, meu Deus, e agora eu não sei. E é exatamente nessa transição que as pessoas não querem continuar. Opa, o lugar que eu estou entrando está exigindo muita responsabilidade de mim. Eu lembro um dia que eu resolvi ter um relacionamento sério com Jesus. Porque ter um relacionamento sério com você, é você que tem que resolver. É você que tem que tomar uma decisão. É você que tem que decidir. E quando foi chegando o dia, eu achei, não, agora eu quero. Aí eu acordava todo dia, 3:30 da manhã. Subia umas escadas lá no seminário. Eu começava a orar, começava a conversar com Deus. Eu esperava um pouco, não ouvia nada de volta. Passou 1 mês, 2, 3, 4. Mas todos os dias, de domingo a domingo, chovendo ou não, eu subia aquelas escadas e conversava com Deus. Porque eu sabia que eu não podia deixar Deus me esperando, porque eu tinha marcado um compromisso com Ele. Então todo dia aquele celular despertava e eu pulava da cama e eu ia lá e buscava aquilo, fazia jejum. Eu lembro tanto que eu emagreci. Eu fiquei da grossura do palito de fósforo. Esses dias eu estava olhando umas fotos minhas, meu amigo, que é aquilo? As pernas do meu óculos eram mais grossas que meus braços.
E eu buscava aquilo e fazia, lia livro, terminava de ler a Bíblia e voltava a ler, buscava e nada. Deus não falava comigo. Eu falei, rapaz, será que esses caras que dizem que Deus fala com ele é mentira? Eles falam isso só para poder enganar nós? Você começa a pensar, né? Pô, se eu estou buscando, se eu estou fazendo, como Deus nunca fala comigo? Eu falei, não. Se Abraão teve uma experiência com Deus, eu também vou ter. Se Daniel teve uma experiência com Deus, eu também vou ter. Se o pregador fulano de tal teve uma experiência com Deus, eu também vou ter. Então esses caras estão mentindo realmente. Só que a motivação que eu queria ouvir a voz de Deus não era a motivação de relacionamento, de amor. É porque eu queria apenas sentir como era ter uma palavra com Deus, como era ouvir Ele. Entenda, Deus não vai falar com você só para você experimentar Ele. Deus não é para ser experimentado, Deus é para ser vivido. Ele vai, a partir do dia que você ter um relacionamento com Ele, começar a falar com você, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, ela nunca mais pode ser a mesma. Aquela experiência que você tem de novo nascimento, ela tem que mudar, ela tem que gerar em você algo que você nunca teve antes. E é o que é isso? É uma sede de ser transformado, de ser mudado. É uma sede de amar a geração que você está vivendo. É uma sede de você amar cada pessoa que está na esquina. É a sede de você amar pessoas que você não conhece. É a sede de você amar aquele cara que te xingou no trânsito. Meu Deus, é mistério. E aí, um dia, eu gosto de falar isso, já falei isso já umas 30 vezes essa semana, glória a Deus. Tô brincando, não tem tempo que eu falei isso. Aí um dia eu estou no seminário, um dia à tarde. Naquele dia eu não estava nem um pouco espiritual. Tem dia que você acorda espiritual, né? Tem dia que você toma uma topada e você já labaxéria, oh Deus poderoso. Mas tem dia que você dá uma topada e você quer xingar todo mundo, até Deus, porque você não acordou muito espiritual, né? E aí, naquele dia eu não estava muito bem, acordei, tá. À tarde a gente trabalhava nessa época na fábrica de bloco do seminário. Meus irmãos pensam num negócio árduo. E de repente, meu professor chega assim e fala: Diogo, você pode sair mais cedo que você trabalhou ontem na sua folga? Então você pode ir lá para o refeitório fazer alguma coisa. Eu fui lá embaixo, tomei meu banho, peguei meu livro, subi. Aí eu sentei, eu comecei a ler um livro. E na medida que aquele autor ia falando, a W. Tozer, ele ia falando o que é que precisava ser mudado, eu comecei a medir. Eu falei, mas será que eu estou disposto a ser mudado a esse ponto? Será que eu estou disposto a abandonar isso? Será que eu estou disposto a deixar isso para trás? Será que eu estou disposto, sabe por quê? Eu queria algo de Deus com as coisas do passado junto. Será que eu estou disposto a apagar esse contato? Será que eu estou disposto a parar de ir naquele lugar? Eu estava no seminário, porque eu não fui para o seminário para me ser um pastor, para me ser um missionário. Eu fui para o seminário para aprender a Bíblia, para poder debater com os crentes. Eu era crente também. Eu fui para poder ter conhecimento, para poder, quando os caras vinham falar isso aí é errado, eu falava, não é errado não, a Bíblia diz assim, ó. Eu fui com esse coração. Eu não queria ser pastor, nunca quis ser pastor. Até hoje, glória a Deus. Mas não é você que escolhe. Tem aqui gente que não quer ser pastor, mas você está fugindo para o lugar errado, meu amigo. Você está fugindo para o lugar errado, entenda isso. E de repente, naquele dia, eu conversando lá com os meus botões e falando, de repente, falei, Deus, a partir de hoje, Pai, eu estou disposto. Eu não vou mexer no meu celular durante 3 meses. Peguei meu celular, tirei o chip. Falei, eu estou disposto a ser transformado. Estou disposto a ser mudado, porque eu quero dar uma resposta para Ti. Eu não quero apenas Te sentir. Eu quero ter um relacionamento contigo pelo resto da minha vida. Eu estou abandonando totalmente o meu eu. Estou abandonando tudo, porque a partir de hoje eu quero ser o Teu servo. Naquele ambiente, era um dia de tarde, calor de Guarapari, no Espírito Santo. Entra aquele vento dentro daquele refeitório assim, e sai batendo aquelas cadeiras. Eu escuto a primeira vez a voz do meu Deus. Eu escuto a primeira vez a voz do meu Deus dizendo, meu filho, quanto eu quis me revelar para você. Quanto eu quis me revelar para você. E você sabe que é você começar algo novo a partir daquele dia. A partir daquele dia eu não virei santo não, entenda. Mas eu entendi que eu tinha uma missão a partir daquele dia, e eu podia conversar com Deus.
Ele podia falar para mim, e foi esse relacionamento que faz eu estar aqui até hoje. Esse relacionamento que faz eu sair de perto das pessoas, dos meus amigos, de pessoas que eu fui criado junto para poder estar aqui hoje com vocês, poder falar de Deus, e daqui para mais longe ainda, para que o Evangelho ele seja expandido através da minha vida. E o que mais Deus quer é pegar você. O que mais Deus quer é se revelar a você. Por favor, não viva mais um dia sem ter a revelação de Deus na sua vida. Por favor, não viva mais um dia como se apenas você participasse de uma igreja, de um ambiente, e agora você é cristão. Não, para com isso, para tudo. Fala, Senhor, eu vou abandonar, eu vou deixar, eu vou largar. Porque eu dizia, quando eu terminar o seminário eu vou voltar a trabalhar no banco, vou voltar na academia, porque eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar na academia, eu gosto. E quando Deus falou, não, agora que você vai viver, você vai lá para outro lugar. Para onde? Para um lugar. Eu lembro o dia que Deus falou comigo que eu viria para alumínio. Alumínio? Sabe por que Deus hoje estava marcado esse dia na agenda para você ouvir isso aqui da parte de Deus? Esse dia estava marcado na agenda de Deus. Você não tem noção de onde você pode chegar, porque Deus está separando uma geração esses dias. Deus está separando umas pessoas esses dias, para mostrar para esse povo, para mostrar para essa geração que ainda tem aqueles que representam o reino de Deus. E todo homem que Deus usou na Bíblia, toda pessoa que Deus usou na Bíblia, primeiro ele separou, primeiro ele tirou. Você viu o que foi que ele fez com o povo 3 milhões de pessoas? Ele pegou e levou para o deserto. Era 11 dias de caminhada, mas Deus deixou ele lá 40 anos para que eles entendessem e aprendessem. Então se você está demorando tempo demais no deserto, é porque você não está entendendo o que Deus está querendo fazer na tua vida, ou você não está deixando Ele fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Para de ficar lutando contra Deus. Você não vai vencer. Entenda, você não vai vencer nem fazer Deus mudar de ideia. E ai de você se Deus mudar de ideia. Sabe, tem coisa que Deus ele não quer dar para você, mas você ora tanto, pede tanto, que Deus fala, tá bom, você me convenceu, toma. Isso ali torna a desgraça das pessoas com o passar do tempo. Você está disposto a pagar o preço do que você quer hoje? Se amanhã dá errado, você vai culpar a Deus? Entenda, Deus, é realmente isso que o Senhor quer para a minha vida? A oração de Jesus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Comece a orar assim. Coloca a sua vontade um pouco de lado e diz, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque eu quero te dar respostas, Deus. Eu quero te dar respostas. Nem todo mundo vai ser livre, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Mas tem hora que nem você vai ser livre da morte. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos 7. Glória a Deus, aleluias. Aqui nesse lugar, Jesus, tua presença é real. Aqui neste lugar, Deus está colocando uma sede diferente em alguns corações aqui nessa noite. Tua presença é real. Deus está colocando uma sede diferente em alguns corações aqui nessa noite. Aqui nesse você está tendo vontade, a partir de hoje você vai começar a ter vontade de coisas com Deus que você nunca teve antes. E você não vai ter paz enquanto você começar a colocar isso em prática. Você não vai. Tinha dias que eu saía para noitada e eu estava bebendo e já estava para lá de uma raquete, já doidão. Eu falei, meu Deus, agora sim. Agora eu não vou mais sentir cobrado não. Aí daqui a pouco eu ouvi aquela voz falando, a voz da minha consciência, seu lugar não é aí. Seu lugar não é aí. Todos podem curtir aqui, tá vendo? Todo mundo, eu olhava assim para o lado, viam aquele momento de lucidez. Falava, não, tô precisando cheirar um pó, já que a cachaça não tá dando jeito. Ela dava um pau. A lucidez do mesmo jeito, olhava assim, todo mundo pulando e eu triste naquele ambiente. Eu saía das festas xingando Deus. Miserável, vem aqui para você ver se a noite acaba. Eu falava isso.
E eu ia para casa muitas das vezes com o coração triste, com o coração amargurado. Aí eu chegava em casa 3, 4 horas da manhã, estava lá minha mãe de joelho orando na cama. Meu Deus, salva o meu filho, meu Deus, o meu filho ainda vai ser um pregador, vai ser. Eu injuriava, eu xingava minha mãe, falava, por favor, eu já sou de maior, é por isso que eu vou embora daqui, porque eu quero viver a minha vida, eu não quero ser crente. Não desista de orar pelos teus filhos, não desista de orar pelos teus irmãos. Não para. Não. E eu ali sentava naquela cama, no desamarrado do tênis, aquele vazio batia por dentro. Eu falava, não, é melhor voltar para a igreja. Mas eu sempre quis voltar para a igreja, eu nunca quis ir para Deus. Mude a rota do seu coração, pare de querer voltar para a igreja e comece a ir a Deus. Comece a ir até Jesus. Você vai ver como vai mudar tudo. Porque toda vez que você tentar voltar para a igreja, você vai ser frustrado. Mas no dia que você chegar a Deus, você nunca mais vai ser frustrado pelo homem. Você só vai ser frustrado por Deus. Porque Deus é especialista em frustrar-nos. Deus gosta de nos frustrar. Ele tira aquilo. Quando você acha, Ele vai lá e tira. Aí Ele fala para provar, para ver como está o seu coração. Aí como você responde, Ele vai lá e fala, você entendeu, aprendeu, toma melhor. Amém. Aleluias. Atos 7, 59. Glória a Deus, tomara que seja esse mesmo. É ele mesmo. Diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas nesse momento parecia que não estava cooperando para Estevão. Estevão estava pregando, Estevão agora, a acusação dele era blasfêmia. Ele estava falando sobre um Jesus que era Deus e não podia, porque Deus era só Yahvé, e Jesus, o Messias, ainda não tinha chegado. Mas o próprio Estevão, agora ele estava vivendo uma nova experiência, um jovem, um diácono. Entenda, Daniel, quando ele estava na cova dos leões, ele era novo, ele tinha entre 16 e 20 anos. Agora Estevão tinha aproximadamente 16 ou 17 anos. Então entenda, a maturidade ela não vem com a idade. A maturidade ela chega de acordo com quando você entende a responsabilidade que você tem que assumir. Entenda isso. Agora Estevão ele estava pregando ali, e quando ele pregava, isso ali incomodou de tal maneira. Entenda, você quer incomodar pessoas, comece a amar elas. Os maiores inimigos que eu arranjei não foi levantando inimizade contra eles, mas foi tentando amar eles. Entenda isso, quando você começar a amar pessoas, talvez seu maior inimigo é a sua mãe, que quer seu maior bem. Talvez seu maior inimigo é os seus pais, aqueles que estão investindo, que estão dando amor para você, mas você é ingrato hoje. Você não, deixa eu viver, minha mãe, deixa eu viver, meu pai. Aí um dia, quando a maturidade chega, e se ele estiver próximo, você pode agradecer. Senão, você só fica com uma dor no coração e uma amargura e falar: meu Deus, como tinha que ser mais grato aos meus pais. Porque a imaturidade ela é ingrata. Mas o dia que chega a maturidade, você começa a entender. É tanto que o dia que chega a maturidade, você muda a sua rede de amigos. Você começa a entender quem é que queria o seu bem realmente, quem é que não queria. Porque a maturidade chega e você começa a olhar com outros olhos. Você tem outro olhar para situações. Então agora a sua resposta é diferente. Então Estevão ele estava ali, já estou terminando, a hora voou, igreja. Quando Estevão ele estava ali, os caras falaram: Estevão, se defende aí. O que foi que ele fez? Ele começou a pregar. Ele veio de lá de Moisés, começou a pregar para os caras. Só que Estevão ele só não falava palavras, ele estava embriagado do Espírito Santo de Deus. Então cada medida que ele falava, mais aqueles caras odiavam ele. Na medida que ele falava, o apóstolo Paulo estava ali próximo. O apóstolo Paulo naquela época ele ainda não era convertido. Ele não era Saulo e depois mudou para Paulo, não, igreja. Isso aí é heresias.com. Só é mudado de Saulo para Paulo por causa da região, tá bom? Por favor. Não, porque antes era Saulo, agora Deus chamou ele de Paulo. Não, foi porque ele mudou de região. Em um lugar chamava ele de Saulo, agora Paulo. Então o Paulo, que era Saulo, ele estava ali só como perseguidor. Mas de repente, quando ele vê aquele jovem sendo apedrejado, na verdade Estevão ele nem estava ali, porque
Porque quando ele estava sendo apedrejado, ele já estava no céu, ele já estava vendo Jesus. A Bíblia diz que ele olhava, já via, olha aqui, que coisa mais linda, igreja. No versículo 55. Contudo, Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles taparam os ouvidos e aos berros atiraram todos juntos contra ele. Sabe que o cara está cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a ver Jesus já, ele já começa a ver Deus, e os caras começam a apedrejar ele não estava ali, e a única coisa que ele diz: olha Deus, eu não sei o que eles estão fazendo, mas perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, porque Estevão, ele já estava já no reino, ele já estava já na atmosfera muito maior, então aquelas pedras não atingiram o espírito de Estevão, porque ele estava em comunicação com Deus. Parece que não estava cooperando, mas estava cooperando sim. A partir daquele momento, Paulo, ele sai com as vestes de Estevão, e ele olha, ele fala: que loucura é essa? Temos que acabar essa seita o mais rápido possível. Olha como esse jovem morreu, ele entregou a vida por esse tal de Jesus. Esse cara tem que acabar isso. Bora para Damasco que eu vou matar esse restante de crentes. E quando ele pega o cavalo, amém? Não sei de onde vocês tiraram o cavalo também, porque a Bíblia não diz. Não, porque o apóstolo Paulo caiu do cavalo e ficou cego. Aonde que tu viu isso na Bíblia, mano? Aí tá bom, mas ele estava indo a pé ou de camelo, mas de cavalo não era. Ele estava indo e de repente escuta aquela voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Pouco tempo antes, Estevão estava apresentando Paulo para Jesus. Estevão já estava dizendo: não imputa a culpa para ele não, Jesus, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Então o próprio Jesus falou: quem é esse sujeito? Eu vou lá me encontrar com ele. Aí a Bíblia diz que quando Jesus desceu e falou com ele, aquele cara ficou cego. Ele ficou cego, mas o coração dele agora ardia, porque a última visão que ele tinha visto era do próprio Jesus. A última visão que ele tinha visto agora era do próprio Jesus. Ele falou: não posso mais continuar sendo o mesmo, porque daqui para frente agora é Jesus em primeiro lugar, porque eu vou ser transformado, eu vou ser mudado. Por favor, aceite ser transformado. Tem pessoas até que já ouviram a voz de Jesus, mas elas não aceitaram ser transformados, mudados. Pergunta para o irmão que está no seu lado aí, maratona gospel agora, fala para ele: ei, dá um ei para ele, hein? Quanto por cento você já mudou? De quando você se converteu até hoje? Sabe quem pode responder isso para você? São seus pais, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus amigos. É eles que dizem se você mudou realmente ou não. Porque às vezes você mudou só no seu psicológico, mas as suas atitudes e as suas ações continuam as mesmas. Tem que ter essa mudança. Tem que haver essa mudança genuína de alguém que se encontrou com Jesus. Porque até o nosso calendário, quando se encontrou com Jesus, foi mudado. Existe um antes de Cristo e o depois de Cristo. Aí você me diz que se converteu e continuou o mesmo. Para. Um pregador uma vez, ele chega na igreja e ele diz: irmãos, me perdoem pelo atraso, eu estava vindo com a minha Monarca e vareta, e quando eu fui atravessar ali a Raposo Tavares, veio uma carreta cheia de bauxita e passou por cima de mim, e por isso que eu cheguei aqui atrasado. Aí os irmãos olham assim, estou ilustrando, tá? Os irmãos olham assim e falam: pastor mentiroso, como que o cara se encontrou com a carreta e chega aqui bonzinho assim? Aí o pastor fala assim: vocês não acreditaram em mim não, né? A igreja não. Ele falou: vocês querem que eu acredite que vocês se encontraram com Jesus, você continua o mesmo? O que é maior, uma carreta ou Jesus? É Jesus que é o maior, cara. Você tem que ter frutos que você foi mudado. Tem que haver. Até Jacó, quando se encontrou com Jesus, ele ficou mancando até hoje. Sim, porque o nome dele foi mudado. O nome dele foi de Jacó para Israel. Ele ficou manco. Entenda, todo mundo que se encontrou com Jesus tem que sair com a marca. Todo mundo que se encontrou com Jesus tem que sair com a marca. E a marca hoje que você tem que sair é a marca da promessa, é a marca do sangue. Você tem que sair lavado pelo sangue do Cordeiro, remido, uma pessoa totalmente mudada. Mas você tem que ser. Quanto por cento de orgulho tem aí dentro do seu coração?
Entenda, tem pessoas que não vai querer mudar, nem pelo seu esposo, nem pela sua esposa, nem pelos seus filhos. Ela não vai querer mudar porque ela está disposta a continuar a mesma pessoa até o final da vida dela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim porque Deus me fez assim. Mentiroso. Deus te fez perfeito, mas o mundo te corrompeu, e Deus quer te transformar. Abra comigo lá para a gente terminar aqui, a gente ir embora. Romanos 8. Se Deus não é gente, igreja. Aleluias. Aleluias. Romanos 8, 29 diz: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você vai ter que ser mudado à imagem de Jesus. A transformação que você tem que ter é ser parecido com Jesus. Já viu aquele filme, Nos Seus Passos, o que faria Jesus? Você tem que fazer essa pergunta para você toda vez que você for tomar uma decisão. Jesus faria isso? Jesus faria isso? Isso vai te ajudar muito durante toda a sua vida. Que essa frase fique na sua cabeça encravada em todas as atitudes que você for tomar. Jesus faria isso? Agora você vai ter que ser a imagem de Jesus, porque, igreja, entenda, a ideia é você ser parecido com Jesus, porque Deus fez o homem à imagem e semelhança. A imagem e semelhança os criou. Deus fez Adão perfeito, mas Adão caiu, Adão falhou. Romanos 5 aqui, um pouquinho atrás vai dizer, porque todos falharam Romanos 3, porque todos falharam e carecidos estão da glória de Deus. Romanos 5, 12 vai dizer, porque por meio da desobediência de um entrou o pecado no mundo, mas por meio da obediência de outro entrou a salvação. Ou seja, nós perdemos o espelho que é Abraão, e agora nós temos um espelho que era Adão, e agora nós temos um espelho que é Jesus. Essa é e tem que ser a transformação. Você não está disposto de mudar não, né? Fala a verdade. Você está disposto a mudar mesmo? A colocar um ponto final hoje na sua vida de escravidão e começar a ter a liberdade de viver para Jesus? Você está disposto a falar: Jesus, eu tenho tanto desejo aqui. Eu vejo desejo no olhar das pessoas, mas por detrás do olhar dela eu vejo ela dizendo: eu não consigo, eu já tentei, isso é muito difícil. É difícil. Você já tentou, mas tente outra vez. O brasileiro não desiste nunca. Tenta outra vez, fala: não, pai, mas dessa vez. Sabe por que você falhou as outras vezes? Porque você tentou sozinho. Tenta com Jesus agora que vai ser diferente. Não mude por causa de homens, não muda por causa de pessoas, mude por causa de Jesus. Mude por causa de Jesus. O tanto que você já ouviu até hoje, o tanto de conselhos que você já ouviu. Se você estivesse colocando tudo em prática, você era uma pessoa perfeita, mas é impossível. Mas entenda, você tem que buscar Jesus dentro no íntimo da tua alma. Você tem que abandonar esse velho homem aí, você tem que deixar ele para trás. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, igualmente justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Ou seja, se você resolver a ser transformado por Jesus, você vai ser chamado por Ele. Porque todo mundo que entende o seu papel, ele agora tem uma missão. Se você está sem missão, é porque você ainda não foi chamado. E se você não foi chamado, é porque ainda você não foi transformado. E se você não foi transformado, você é só mais um no meio da multidão. Mas a partir do dia que você decide a querer ser mudado, decisão. Você tem que tomar uma decisão no teu coração. Quando você diz sim para algumas coisas, está dizendo não para outras. Quando você diz não para algumas coisas, está dizendo sim para outras.
A decisão que você tomar hoje vai determinar a sua história de amanhã. A decisão que você tomar hoje vai dizer onde que você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É você que escolhe, é você que decide. Eu não estou falando de você ser apenas um crentinho, para com isso. Eu estou falando de você ser filho de Deus, você ser irmão de Jesus. Você sabe por que chama o irmão da igreja? Chama irmão da igreja porque nós somos filhos de um único Pai, do nosso Deus vivo. É por isso que falou, irmão da igreja, a paz do Senhor. Porque somos filhos do mesmo Pai. Você entende isso no seu coração? Você está disposto a tomar essa decisão hoje? Eu não vou falar igual falar, levante sua mão e vem aqui que nós vamos orar por você. Talvez você já fez isso 10 vezes esse ano, mas não mudou aí dentro. E tem que ser mudado aí dentro. Tem que ser mudado aí dentro. Você tem que chegar e falar, não, olha, eu realmente preciso ser transformado. Eu desisto de tentar, de continuar sozinho. Você está caminhando para uma depressão. Você sabe quão triste você está quando você olha no espelho e você vê o seu vazio. Você olha no espelho e diz, qual é a minha missão, qual é o meu projeto, até quando? Quando você tem acordado e você fala, mais um dia hoje, mais um dia para quê? Você vai dormir e diz, olha, eu tenho que assistir uma série para que o sono chegue. Você vive sem propósito, você não sabe qual é a sua utilidade nessa terra. Mas Deus, Ele fez você com a utilidade. Você não é um projeto fracassado. Não pense que você foi um erro dos seus pais, não. Você é fruto de um projeto de Deus. Você é fruto de um projeto de Deus. Você é fruto de um projeto de Deus. Mesmo que você se perdeu no meio do caminho, hoje é o dia de você se reencontrar. Hoje é o dia de você realinhar o caminho. Hoje é o dia de você falar, não, chega, hoje eu desisto de mim e agora eu vou chegar a Jesus. Chega, Jesus, se renda nessa noite. Não é fácil, é árduo, é doloroso. E logo no começo é ruim, eu te garanto isso. Porque é um tempo de você se despir, é um tempo de você abandonar, deixar cargas, mochila, sua mochila talvez está cheia de coisas, é dia de você deixar isso para trás. E receber uma mochila leve, com algo suave. E para nós encerrarmos, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A partir do momento que você decide a ser transformado, decide ser mudado, Deus é com você. E se Ele é com você, nada pode ser contra você. Porque a primeira palavra é a dEle, a última também é dEle. A última palavra é a dEle. E é isso que nos alimenta. É isso que nos movimenta. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que o leão ruja, não quero ser domado, eu quero me abandonar.